Lá com você, amém? Se você tem Bíblia, abra comigo em Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 1. Ageu é um livro bem pequenininho ali no meio do Antigo Testamento. Do verso 1 ao verso 4, eu quero ler com você. Depois eu digo o título da mensagem e nós entramos nela. Pode ser assim? Amém. Se você não me conhece, eu ainda me chamo João Vitor. Sou casado com essa mulher maravilhosa que estava cantando aqui. Amém. E faço parte aí do time da Comunidade Cristã Videira para servir o povo de Deus. Versículo 1 de Ageu capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano, do reinado de Dario, a palavra do Senhor, ela veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Por isso a palavra do Senhor veio a mim, mais uma vez, por meio do profeta Ageu. Deus então agora diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Essa passagem do profeta Ageu, ela se encontra num período da história de Israel muito importante. Eles haviam perdido tudo. As tropas de Nabucodonosor haviam invadido a região da Palestina, destruído as muralhas, destruído o templo que fora erguido por Salomão anos antes. Eles não tinham mais terra, não tinham mais o templo, eles foram despatriados, eles foram exilados. E 50 anos depois, o imperador da Pérsia permite o retorno de alguns exilados para Jerusalém. E eles começam um processo de reconstruir aquela cidade. Sob a liderança de Neemias, eles restauram as muralhas. Algumas quartas atrás, eu preguei por sinal sobre isso, falei no livro de Neemias. Neemias é quem coordena essa mobilização para reconstruir as muralhas. Depois, sob a liderança de Esdras, eles restauram a lei, os princípios de Deus, o culto a Deus. E agora, durante o ministério do profeta Ageu, eles tinham o desafio de restaurar o templo. E o interessante é que eles haviam começado bem. A história fala, lá no livro de Esdras, que eles começaram colocando os fundamentos do altar. Eles iniciaram a obra, mas eles interromperam. Eles não deram seguimento. Porque o pessoal começou a zombar, criticar, construir desânimo dentro deles. E quando a gente fica desanimado, de vez em quando, aquilo que a gente começa com imensa empolgação, a gente acaba não tendo a coragem de perseverar. Foi o que aconteceu. Eles abriram mão do plano de reconstruir o santuário, a casa de Deus. E aquele lugar, aquele projeto, ficou 16 anos inacabado. Você podia entrar naquele sítio de construção e ver, só tinha um começo, mais nada. Eu trago essa mensagem porque nós estamos no final de 2018. Portanto, nós estamos num período que supostamente deveria ser de conclusão de muitas coisas. Planos que a gente começa o ano dizendo: esse ano vai ser o ano que eu vou. Quem começou o ano assim? Esse ano eu vou entrar na academia. Eu vou perder peso. Eu vou, com a ajuda de Jesus, encontrar o varão. Teve gente que encontrou, aleluia, da glória, irmã, ali, ó. Uma amiga ali minha, glória a Deus. Agora, muitos outros planos, eu pergunto a você, que nós começamos e não tivemos fibra para perseverar neles. E eu te pergunto, quantos projetos inacabados existem na tua vida? Quantos templos que você lançou o início, mas que você não deu os outros passos? O que é que começou bem, mas estagnou? Quais sonhos você parou de lutar por eles? Quais propósitos você desistiu ao longo do caminho deles?
um filho, um casamento, um liderado, um chamado, um ministério, uma caminhada com Deus, uma vida espiritual fervorosa, cheia do Senhor. Você começou o ano, vinha todo domingo, toda quarta, estava lendo a Bíblia todo dia, leu Gênesis, Êxodo, chegou no Levítico, disse, meu Deus, é tanta coisa, é sacrifício, é sangue, é uma pomba aqui, é um pássaro acolá. Parou. Não ri demais, senão o pessoal vai entender que você está se identificando. Quantos de nós começamos um ano assim? E eu te pergunto, meu querido, será que não é hora de Deus falar com você a seguinte frase? Não espera por 2019, o tempo é agora! O tempo é agora! Ah não, não deu certo esse ano, eu vou esperar a virada do ano. Eu não sei o que é isso. O ano não está precisando virar, é a sua mente que está precisando virar. A gente tem que começar a compreender que o tempo é agora, e é exatamente esse o título da minha mensagem, o tempo é agora. É isso que Deus estava falando aqui, o povo estava dizendo, não, será que é mesmo o tempo de Deus? Está tendo tanto problema, está tendo tanta adversidade, tanta oposição. Será que essas portas fechadas não correspondem a um sinal divino? Será que não é o próprio Deus falando para nós, olha, não é o tempo agora, não é o momento de restaurar a minha casa? Será que não é isso? Vamos ficar na nossa. Vamos abrir mão desse plano de restaurar o templo. E Deus manda o profeta dizer, não, vocês estão enganados, vocês ficam dizendo que não é o tempo, mas Deus manda eu falar para você, é o tempo. Da mesma maneira eu me coloco aqui, na graça e na unção de Deus, como profeta sobre a tua vida, para falar para você, é o tempo, é o tempo, é o tempo, não é depois, não é ano que vem, é agora, é agora. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Ageu falou para aquele povo, um povo que estava sendo chacoalhado por Deus, para não esperar pelo depois, mas para se apropriar do agora, como o único tempo que Deus nos deu. Porque você sabe que o único tempo que o Senhor te concedeu foi o agora. Não é verdade? O passado é virtual, o futuro está na mão dele. O agora, ele colocou aí na tua mão. E ele fala algumas coisas através de Ageu para aquele povo sobre restaurar, recomeçar agora. Eu quero compartilhar com você 3 pontos. Pode ser? Primeiro, guarda aqui, ó, essa daqui. Reavalie as suas prioridades. Versículo 2 ao verso 4. Deus diz assim, este povo afirma, não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta. Ah, calma aí, eu gosto desse profeta. Olha o verso 4. Acaso é tempo de vocês morar em casa de condomínio, com um chihuahua do lado, aquela piscinona linda, não é? Área de lazer completa. E a minha casa vocês tratam de qualquer maneira. Ah, estou entendendo. O problema aí não é falta de recurso. O problema aí é distorção de prioridade. Aí Deus começa a falar, calma aí, qual é a prioridade? É a minha casa ou a casa de vocês? Os meus projetos ou a vontade de vocês? A minha causa ou o desejo de vocês? É atender a minha voz ou satisfazer o ego de vocês? Qual a prioridade? Qual a prioridade? Tem gente que diz, João, é porque ainda não é o tempo de eu me envolver assim muito na igreja, sabe? Não é, cheguei agora, aí foi, ainda bem, porque a pregação hoje, o título é, o tempo é agora. Não vou agora não estou assim num tempo, sabe, de me envolver de tal, eu estou dando aquele, sabe, eu estou esperando, eu estou aguardando. É impressionante como quando o assunto é as coisas de Deus, o tempo não é agora, mas quando o assunto são as minhas coisas, é agora. É hoje. Não, ainda não está no tempo de eu me tornar dizimista, mas a Black Friday chega e você rasga o que tem e o que não tem. Não é? Não está no tempo não, eu e a minha esposa, a gente já tem participado aqui e tal da comunidade, da igreja, tem sido bom. O pessoal falou aí de um curso de casais, não está no tempo ainda esse negócio, tá, sabe, curso de casais,
Não, não está no tempo disso, não. Está no tempo de quê, filho? De quê? De separação, de divórcio? A gente tem que decidir, igreja, qual a nossa prioridade. Qual a nossa prioridade? É incrível, é impressionante. Quando os planos são pessoais, a gente dispensa energia, a gente coloca tudo nosso. Mas quando os planos são do Senhor, a gente fica protelando, jogando para depois, usando o amanhã como um esconderijo para a nossa irresponsabilidade e negligência com as coisas de Deus. Sabe, a gente precisa parar e perceber uma coisa, guarda isso. Você não pode reconstruir na tua vida qualquer coisa, sem entender que Deus é o começo de toda construção permanente. Deus não é o fim que você recorre quando a construção deu errado, quando o teto desabou, está entendendo? Não, não. Ele não é o fim, ele é o começo, ele é o início, ele é o alicerce. Jesus falou assim em Mateus capítulo 7, verso 24, ele falou assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos sobre uma determinada casa, ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. E Jesus logo em seguida diz, sabe o que é isso? É a vida de quem ouve e pratica as minhas palavras. Quem ouve e pratica as minhas palavras, constrói a vida sobre a rocha. O vento vai bater, a casa não vai cair. Aí a gente fica falando assim: Deus, me socorre agora, papai, porque o vento está batendo, o problema está vindo. Senhor, muda as minhas circunstâncias. E Deus fala para você: meu filho, muda o teu alicerce. Muda o teu fundamento, porque não adianta eu parar o vento se você está construindo a casa sobre a areia, até um sopro derruba, até um cuspe, está entendendo? Do capeta derruba o negócio, se não está alicerçado na rocha. O começo é Deus, o alicerce é Deus, tudo começa em Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, priorize o Senhor, priorize o Senhor. Havia uma viúva no Antigo Testamento que estava em desespero, em crise. Ela não tinha nada, em completa miséria. O profeta então vai até aquela mulher e pede para que ela fizesse a ele uma refeição. Ela olhou para o profeta e disse: profeta, você está doido? Eu não tenho nada, eu estou na miséria. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha, um restinho de azeite. E ele olha para a mulher e diz assim: minha filha, eu vou te dar aqui uma orientação, uma fórmula que foi o próprio Deus que me deu, e eu vou te repassar. Faz primeiro para mim. Vai, pega o pouco da farinha que tu tem, o pouco do azeite que tu tem, faz alguma coisa, junta, faz um bolinho, mas traz primeiro, sublinha isso, irmão, primeiro para mim, e você fica com o resto. Calma aí, ô profeta, você está entendendo? Para quem não tem nada, se eu te der primeiro, aí é que eu fico com nada menos o primeiro. Eu fico com nada do nada. Ô viúva, eu não funciono na tua matemática, eu funciono na matemática do céu. Quando Deus diz, me coloque em primeiro lugar, é porque Ele está dizendo, quando eu estou em primeiro, você não fica em segundo. Jamais. Me coloque em primeiro. Me coloque em primeiro, me coloque em primeiro nesse namoro, me coloque em primeiro nesse relacionamento, me coloque em primeiro nesse casamento, me coloque em primeiro nessa casa, nessa faculdade, nesse trabalho, nas suas finanças. Eu preciso ter a primeira porção, me coloque em primeiro. Só isso, só isso. É desafiador? É. Porque o medo de ceder o primeiro lugar nos consome. Porque o primeiro lugar é posição de controle, é posição de primazia, de supremacia. Você dá o primeiro lugar para Deus, eita, é complicado. É que nem você comprar aquele carro assim, sabe, com todo aquele esforço. Aí você compra o carro dos sonhos, consegue, pega aquele carro, e aquele irmão mais novo que acabou de tirar a carteira, diz assim, me empresta. E na sua mente o Apocalipse passa, os 4 cavaleiros vindo assim, ó. Você já vê toda a desgraça. Por quê? Colocar a chave na mão dele é um risco, olha aí.
colocar as chaves da sua vida na mão de Deus é um risco, mas é um risco bom. Porque você está se arriscando a viver o que nunca viveu e a se tornar o que você nunca conseguiu se tornar. Quando você coloca Deus como o piloto, como aquele que está no volante, com as mãos no controle, eu te falo, o teu caminho vai ser inesperado. O teu destino vai ser muito além daquilo que você podia pedir ou pensar. É exatamente aqui que nós somos confrontados. Deus está falando, eu preciso ser o primeiro lugar. Guarda isso, é impossível estar plantado no solo errado e produzir o fruto certo. Você quer estar plantado no solo errado e produzir o fruto certo? Não dá. Se planta em Deus, coloque-se nele, faça dele o primeiro lugar. A Bíblia fala, e é esse texto aqui que eu acho muito forte, os versículos seguintes, do verso 5 ao 7, olha só. O profeta começa a falar o que aconteceu com aquele povo. Um povo que não colocou Deus em primeiro. Um povo que estava colocando Deus em segundo, em terceiro, em quarto. Ele fala a vida do povo que não tem Deus em primeiro lugar. Lê comigo, do 5 ao 7, vai. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha onde o Senhor dos Exércitos, e aí ele diz, onde os seus caminhos, veja onde eles os levaram. Aqui ele está falando, vocês têm roupa, mas a roupa não dá conta do frio. Vocês têm dinheiro, mas ele não dá conta de fazer vocês adquirirem o que vocês precisam. Vocês têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Sabe o que é isso? É a vida onde Deus não está em primeiro lugar. Toda conquista é vazia, toda conquista é ilusão. Não caia nessa. A pessoa troca de carro, a pessoa troca de mulher, a pessoa troca de casa, a pessoa troca de emprego, a pessoa troca de cidade, a pessoa troca de tudo, só não troca de vida, porque trocar de vida só Jesus faz. Só Cristo. Quando a gente não coloca Deus em primeiro, a gente vive essa vida, onde a gente busca tantas coisas, tem tantas coisas, mas o vazio permanece, nada preenche, nada satisfaz. Ei, reavalia as tuas prioridades. Eu quero te perguntar, acaso Deus está em primeiro lugar na tua vida? Eu não estou perguntando se Ele está em primeiro lugar nas tuas palavras, eu estou perguntando se Ele está em primeiro lugar na tua vida. É com as nossas atitudes que falamos se Ele está em primeiro lugar. É com as atitudes. Olha o que o versículo 8 fala, Ageu 1, verso 8. O profeta diz assim, vocês querem colocar Deus em primeiro lugar? Escuta essa. Suba o monte para trazer madeira. Construa um templo para que eu me alegre. E nele eu seja glorificado. Como é que é? Deus quer construir o que me glorifica, sobe o monte. Mas Deus, não dá para pedir, não dá para ligar madeireira via delivery. Não dá para eu ligar, mandar um WhatsApp e os caras vêm deixar na porta da minha casa. Não. Você vai ter que subir esse monte, pegar a madeira para construir algo que me glorifica. Subir o monte, que é uma linguagem simbólica, é uma linguagem metafórica, que para mim e para você aponta a realidade de que quando Deus nos chama a colocá-lo em primeiro lugar, às vezes o caminho não vai ser fácil. Às vezes não vai ser. Às vezes é o caminho difícil que é o caminho certo. Olha aí, guarda isso aí, ó. Às vezes é o caminho difícil que é o caminho certo. Eu te provo. É mais fácil guardar a mágoa do que perdoar. É mais fácil você se acomodar com o pecado do que abraçar o caminho do arrependimento. É mais fácil você ser visitante da igreja do que ser um membro comprometido. É mais fácil vir para a videira quando quer, não quando... Opa, deixa quieto. É mais fácil agir como vítima do passado do que como responsável pelo futuro.
É mais fácil reclamar da falta de sorte do que agradecer por oportunidades. É mais fácil você viver de máscara do que buscar cura. É mais fácil achar culpados do que buscar reconciliação. É mais fácil achar desculpas do que soluções. É mais fácil ser mero ouvinte dessa pregação de hoje do que colocar em prática. É mais fácil. Eu não estou querendo aqui vender para você, meu amado, um caminho barato. Eu estou querendo propor a você um caminho que vale a pena. Um caminho que vale a pena para a tua vida, no nome de Jesus. Quer colocar Deus em primeiro lugar? Eu te falo uma coisa, não tem nada melhor. Jesus falou em Mateus capítulo 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Eu acho incrível. Incrível esse texto. Jesus diz, busca o meu reino e a minha justiça, as demais coisas. Olha só, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto que a gente passa assim, sabe, o dia pensando, e preocupado, e ansioso, Jesus chama de as demais coisas. Ele joga na categoria de demais. Eu não vou nem discutir, o que é isso aí? As demais coisas, está entendendo? Quem é isso aí mesmo que você está orando, pedindo, está preocupada, está com as mãos na cabeça, puxando o cabelo, dizendo assim, está doida? É demais coisas, é demais coisas, é demais coisas. Isso aí, é demais coisas. Se ele te seguiu de volta, curtiu e comentou, é demais coisas. Descansa teu coração, minha irmã. Demais coisas, isso é demais coisas. Essa situação financeira, calma aí, é demais coisas. Quando você me coloca em primeiro lugar, o resto vira demais. São as demais coisas. Segunda coisa, olha aí. Olha o que o profeta Ageu vai falar. Guarda isso. Ele diz, sejam fortes. Vira para quem está perto de você, olha para essa pessoa e diz, seja forte. Tem alguém precisando ouvir isso aí da tua boca essa noite? Então, fala com convicção, diga, seja forte. Seja forte. Ageu capítulo 2, do verso 2 ao 5. O pessoal tinha começado já a pensar, será que a gente volta a reconstruir o templo depois dessa pregação desse profeta aí? É mais ou menos, quem sabe, como você está se sentindo aí no teu lugar, na tua cadeira, você está meio assim, eita, tenho que retomar aquele projeto que estava parado. E aí o profeta vai dizer, olha aí, segura. Você está vivendo em um momento de recomeço, de restauração, de retomar planos. Os problemas virão. Ageu 2, verso 2. Ele diz assim, principalmente a partir do verso 3, a ênfase. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com aquele. Não é como nada que vocês veem agora, né? Coragem, ó Zorobabel, que era o cara que estava construindo. Declara o Senhor, coragem, Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês, declara o Senhor. E esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. O povo estava desanimando, porque os inimigos, os críticos estavam zombando. E por outro lado, porque eles estavam levantando aquele templo e eles ficavam pensando no passado. Sabe, no templo de Salomão, e eles faziam uma comparação, o templo de Salomão e aquele templo que eles estavam reconstruindo. E aí eles caíram em desespero. A gente nunca vai conseguir construir algo nem parecido daquilo que Salomão levantou. E por causa dessa comparação, eles também desanimavam. Duas razões, dois motivos que levaram aquele povo a não querer dar seguimento aos planos de Deus. Eu falo para você, tem momentos que o inimigo usa a comparação para assassinar o teu ânimo. Você olha para o lado e diz assim, olha essa pessoa, a minha vida espiritual não decola como a dela. Eu não recebo de Deus a mesma porção que essa pessoa recebe. É incrível como parece que na minha vida, meu pai, eu não vejo me desatar. Olha a vida dessa outra, olha a vida daquela outra. Meu Deus, por que comigo? Está demorando, é um problema, é uma questão, é tanto tempo. Não é justo, não é correto.
Por que profissionalmente, olha aí, todo mundo sendo reconhecido, e eu aqui? Comparação é um assassino de ânimo. Escuta, sua jornada é singular. Sabe o que isso significa? Deus não trabalha com linha de produção. Deus só trabalha sob medida. Então não se compara, porque você não está sendo feito na mesma medida do outro. Você está sendo feito na medida certa, na medida correta, na medida de Deus. E ponto final. O agir de Deus é único na tua vida. Outra coisa, e a zombaria e a crítica? Vem, meu irmão, vem. Quando você quer fazer uma coisa decente, digna da tua vida, isto é, colocar Ele em primeiro lugar, colocar os planos dEle na tua vida em ação, viver para a glória dEle, viver a vontade dEle, sempre vem o zombador. O zombador é a pessoa que não tem coragem de ela viver aquilo, aí não quer que você viva também. É a pessoa tão pequena que para poder ela se sentir mais alta, ela diminui você. É o cara do trabalho que fala assim, quinta-noite, você está indo para esse negócio, grupo de casais, rapaz, vamos fazer um churrasco na casa do fulano. Aí está lá, a mesa cheia e os corações vazios. E você escolhendo construir uma família melhor, segundo os planos de Deus e a vontade de Deus. É aquele outro que diz, que é isso, menino, para que isso? Para que isso? Olha aí, os meninos tudo te dando trela, o pessoal tudo aí, ó, dando para você a bola toda, e você não quer essa história de se guardar, aí zomba, critica, tá entendendo? Minha filha, você não guardou o seu, por que é que eu não posso guardar o meu? Eu não sei pregar assim, sabe? Não sei pregar né? Porque o povo quer que a gente... Você quer que eu fale de quê? Agostinho, Tomás de Aquino, Karl Barth, eu sei desse pessoal, estudei isso aí. Mas eu não prego para esse pessoal, eu prego para a vida verdadeira, a vida na vida. Eu falo sem condenação, sem culpa. Mas é porque a gente tem que saber filtrar aquilo que a gente escuta. Irmã, dá um tempo, fica aí na tua, ó. Com licença. Acabou. Cuidado com a zombaria. Se eu te falar que tem gente que quando me zomba eu recebo como validação. Tem gente que quando me zomba é um sinal de que eu estou no caminho certo. A zombaria de quem vive sem propósito é validação para quem vive com propósito. Fechou, ponto final. Acabou. Serviu essa? Leva meu filho para casa. A gente tem que entender. Nem todo mundo tem a nossa visão. Eu sempre falo isso. Quem não tem a nossa visão não vai entender os nossos sacrifícios. Não vai. Não vai. Olha o que ele fala aí, ó. No versículo, ele diz: seja forte, trabalhem, porque eu sou convosco. Essa é a palavra que eu quero que você guarde. Seja forte. Tem momento de chorar. Tem momento que a gente está, sabe, buscando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, clamando pelos planos dEle, querendo viver a vontade dEle. As coisas não estão dando certo no momento. A gente quer chorar, quer desanimar. Você é ser humano. Até Jesus Cristo, o Deus em carne, chorou quando viu Lázaro morto por detrás da pedra daquele sepulcro. Existe o tempo do choro. Existe o tempo da angústia. Tem um tempo que você chega em casa, quer tomar um banho e dizer: não quero falar com ninguém, tchau, só amanhã. Faz parte, mas não para aí. Há um tempo da gente se levantar e fazer o que o profeta está dizendo. Agora seja forte, corajoso, ergue a cabeça, segue em frente, porque eu, o Senhor, sou contigo. Eu, o Senhor, sou contigo. A gente tem que aprender isso. Nós temos que entender que em Deus nós temos força suficiente. Não por nós mesmos, mas a partir da presença dEle, da graça dEle na nossa vida, nós somos sim capazes de perdurar tantas coisas que a princípio a gente pensava: eu acho que eu não vou dar conta dessa. Ah, mas vai. Com Deus você vai.
Com Deus você pula muralhas, com Deus você vence gigantes, com Deus você atravessa desertos, com Deus você passa por toda e qualquer situação. Olha para trás e diz: eu te dou graças, Senhor, me foi bom ter passado pela aflição. Eu te dou graças, Senhor, antes os meus olhos, eles te viam de longe, mas agora eles te veem de perto. Eu te vejo face a face. Obrigado, Senhor, tu és comigo, tu és o meu Deus. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor não me desamparou, não me abandonou, não abriu mão de mim. O Senhor é comigo. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Quem? Quem vai peitar Jeová, meu filho? Não tem para ninguém quando Ele está com a gente. Tem não. Eu sozinho não dou conta, mas eu com Deus sou maioria sempre. Guarda isso na sua caminhada, quando apertar, quando a zombaria vier, quando a comparação vier, você lembra: opa, o exército é grande, mas eu com Deus sempre, eu sou maioria. Tem 10 mil do outro lado, mas eu com Deus sempre sou maioria. Tem 20 mil do outro lado, mas eu com Deus sou maioria sempre. Tem 40 mil, tem 1 milhão do outro lado, tem Golias do outro lado. Eu com Deus sou maioria sempre. Sempre. Seja forte e corajoso. Por último, eu digo a você: persevere em obediência. Persevere em obediência. O pessoal, depois de 3 meses que eles estavam levantando aquele templo, eles começaram a ficar chateados com Deus. Deus, a gente está aqui se mobilizando para ajeitar o negócio aqui, montar e tal, e a gente não está vendo a tua bênção. Cadê a bênção? Eu pensei que a gente ia retornar para a obra do templo e de imediato o Senhor ia nos abençoar. Eles começaram a ficar indignados, frustrados com Deus, porque a bênção não estava chegando. E Deus, então, fala com eles mais uma vez através do profeta. E ele vai tentar ensinar a lição de que, calma aí, não é assim. Vocês passaram 16 anos parados. Vocês acham que 16 anos de negligência vão se resolver em 3 meses de esforço? Calma aí. É um processo, é uma caminhada. Em Ageu capítulo 2, do verso 11 até o versículo 14, eu não lerei o texto todo, mas em resumo, o profeta começa a dizer para o povo: ei, vocês passaram um tempo imenso longe de Deus. E você sabe que quando o jardineiro não está no jardim, as ervas daninhas tomam de conta. Elas crescem naturalmente, não precisa de adubo, não precisa de cuidado, não precisa de nada. Só precisa da ausência do jardineiro para as ervas daninhas, se espalharem no jardim. Era isso que tinha acontecido. O jardineiro não estava no jardim, as ervas daninhas tinham crescido por todo lado. Agora eles voltaram a ter o jardineiro no jardim e acharam o quê? Que as ervas daninhas iam ser arrancadas do dia para a noite? Não. Elas crescem rapidamente e mais, sem esforço nenhum. Mas para arrancá-las é uma obra. Para extraí-las é uma obra. Na tua vida, meu irmão, você quer recomeçar com Deus? Você quer levantar algo novo? Em qualquer área que seja, eu te digo, vai levar um processo. As ervas daninhas não vão ser extraídas do dia para a noite. Tem uma caminhada. A palavra de Deus para você é: persevere em obediência. Só isso. Persevere em obediência. Persevere em obediência. Não tem resultados mágicos com Deus. Persevere em obediência. Se você começou a lançar os fundamentos de uma vida nova, se você tem se entregue a Ele, se você tem escutado a voz de Deus pela sua palavra, se você tem decidido a verdadeiramente colocá-lo em primeiro lugar, e não está vendo resultados imediatos, não fique frustrado com Deus. Deus está dizendo: obediência é um caminho longo, mas com um destino certo. Obediência é um caminho longo, mas com um destino certo. Zacarias capítulo 4, verso 10, diz assim: por que, pois, desprezar esses humildes começos? Você não pode desprezar esse humilde começo. Pequenos passos que têm fins gloriosos.
São passos que são dados com Deus. Eu encerro enquanto o louvor retorna, lendo para você a promessa de Ageu, capítulo 2, verso 9. Quando Deus, através daquele profeta, diz para o povo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor, e neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você nunca vai viver perto, nem perto, daquilo que é possível experimentar quando estamos com Deus, quando Ele está em primeiro lugar. Eu e você jamais iremos conseguir viver a parte dEle, aquilo que só é possível com Ele. A glória da segunda casa, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, ela vai ser maior, muito maior, muito maior. Você vai olhar bobalhado para trás, você vai pensar e vai dizer assim: meu Deus, eu achava que aquilo era o máximo, eu achava que aquilo era o ápice, eu achava que aquilo era vida. Senhor, eu não sabia de nada, agora é que os meus olhos veem, as minhas mãos tocam, o meu coração sente o que a vida verdadeiramente é, Senhor. Vai ser maior. A glória nessa casa, nessa família, a glória nesse lar, nesse relacionamento, vai ser maior, muito maior, muito maior, muito maior. Agora eu pergunto para você, igreja, você está disposto? Você está disposto a colocar Ele em primeiro lugar? Você está disposto, quando a situação apertar, escutar a voz do Espírito que diz: seja forte, segura, que eu estou com você, amparando e suportando. O tempo é agora, igreja, o tempo é agora, o tempo não é depois, o tempo é agora. Chega de nos escondermos no esconderijo do futuro, do depois, do amanhã. O tempo é agora, é hoje. O tempo de você se aproximar de Deus, hoje. O tempo de você voltar para o chamado que o Senhor tem para a tua vida, hoje. O tempo de você se dedicar mais uma vez, hoje. O tempo de você perdoar, hoje. O tempo de você mudar, hoje. O tempo de você se arrepender, hoje. O tempo de você cortar conexões e construir novas conexões, hoje. O tempo de você viver a vontade, o plano, as promessas dEle, hoje. Agora, o tempo é agora.